Cruzeiro perdeu mais uma. O Cruzeiro foi derrotado ontem para o Palestino do Chile por 2-1 na Copa Sul-Americana. Se complicou na competição, praticamente eliminado. Após a derrota lá no Chile, o técnico Leonardo Jardim, o mister, analisou desta maneira: outra derrota, a sexta derrota do Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro. Primeira parte criamos mais do que o adversário, com certeza que não tivemos a eficácia que pretendíamos. O adversário, numa oportunidade, acabou por fazer um gol na primeira parte, num duelo perdido. Nós, numa bola que chamamos a atenção várias vezes, que é o futebol direto, perdemos o duelo, deixamos de entrar em escanteio e depois acabamos por sofrer. Mas sinceramente, mais do que isso, sentimos nós envergonhados por aquilo que produzimos nesta Sul-Americana. 3 jogos, 3 derrotas. Não há nada que nos esconda, porque acho que nós, quando eu digo nós, com certeza estou-me incluindo à frente do grupo, a nossa produtividade foi muito abaixo do que aquilo que deveríamos ter dado. O técnico Leonardo Jardim também tentou explicar por que é que o time não engrena. O Cruzeiro fez aquele bom jogo contra o Bahia, depois um jogo razoável para bom contra o São Paulo, mas não engrena, Leonardo Jardim. Em relação a... Eu acho que vinhamos 3 jogos positivos, apesar de ter sido uma vitória, um empate e uma derrota. Foi jogos competitivos para a Liga. Mas demos 2 passos atrás. Não vale a pena justificar, porque houve algumas alterações. Todo este nosso efetivo tem qualidades para qualquer adversário deste nível, não desvalorizando as equipas do Sul-Americano para jogar para ganhar. Por isso não temos que nos esconder. Como eu disse, foi uma péssima imagem que demos nestes 3 jogos. E com certeza estamos frustrados por isso. Como é que faz para retomar a confiança, por exemplo, de um goleiro como o Cássio, né? Que tem uma história gigante no futebol, mas que nos últimos jogos vem falhando. Como que faz para melhorar esse rendimento desse atleta? Eu normalmente digo que o futebol, quando falha um, falha todos. Quando perde um, perde todos. Quando ganhamos todos. Não quero estar aqui a individualizar. Com certeza não podemos assumir a derrota só por um jogador. Tivemos várias situações ofensivas que podíamos ter feito outros golos. Tivemos falta de capacidade de duelo em algumas situações. Sabíamos da agressividade da outra equipa e não o fizemos. Por isso não podemos resumir tudo isto à situação do nosso goleiro. E volto a dizer, todos nós temos que colocar a mão na consciência e saber que o Cruzeiro tem que jogar a outro nível, porque o Cruzeiro é um clube com muita história e tem adeptos que merecem isso. Leonardo Jardim, não tá fácil não, viu? Vou trazer os comentaristas da Itatiaia para debatermos a situação do Cruzeiro, o jogo de ontem. Antes de abraçar aqui a Vivi Valadares e a Soraya. Alô, Soraya! Tá lá fazendo almoço, na cozinha, ouvindo o Rádio Esportes. Muito obrigado, né? A todas vocês, secretárias do lar, que estão aí trabalhando, preparando o almoço e ouvindo o Rádio Esportes. Beijão pra você, Soraya. Obrigado pelo carinho. Alexandre Simões e Ale Oliveira. Carinho nenhum teve o Cruzeiro com a Copa Sul-Americana, praticamente eliminado e um jogo horrível. Começo com você, Ale Oliveira, que comentou a partida ontem aqui na Itatiaia. Eu te acompanhava após o jogo, não dá pra salvar quase nada. Eu vou começar pelo gol. Ô Ale, o Cássio tentou empurrar a bronca pra imprensa, que a imprensa é isso e aquilo, que a torcida é isso e aquilo. O Cássio não tá jogando nada, Ale. O Cássio toda bola que vai um susto, um desespero, bola fácil que ele não consegue pegar, vai pra fora. Ontem, o segundo gol, ele já comete uma falha bizarra, aí gera o escanteio, ele falha de novo e o Cruzeiro toma um gol. Ale Oliveira, que momento, que situação do Cruzeiro, Ale. Boa tarde. Boa tarde, viu, Tiagão, os companheiros, a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. É o segundo jogo seguido que ele é influente no resultado final, negativamente, né? Contra o Bragantino também tomou uma decisão errada com os pés.
E nesse jogo, depois do Cruzeiro conseguir buscar o empate, com as alterações ali do Léo Jardim, e como é mais tímido que o Palestino, poderia até buscar uma virada, né? Ele comete a primeira falha, o Fabrício Bruno consegue salvá-lo, né? E aí a bola vai pro escanteio e depois falha novamente. A primeira, para mim, foi até mais grave, né? E um goleiro que vem para ser a solução dos problemas acaba sendo um dos maiores, né? É muito complicado. Agora, de modo geral, a campanha é muito vexatória, né? Porque nenhum ponto... Ontem eu estava conversando com o Cirilo, que a gente pode discutir se esse grupo E não é o mais fraco da Sul-Americana. Ah, eu acho que é. Porque tem outros grupos que também não são fortes, o próprio grupo do Atlético também não é forte, mas esse grupo, em termos de tradição, de futebol apresentar, esse Palestino perdeu pro Mushuki Runa também de 3-2. Então, assim, Esse União de Santa Fé é horroroso. Horroroso. Meu Deus. Então, assim, é muito pobre, né? Mesmo o Cruzeiro jogando com uma equipe alternativa, ó, sincero e honestamente, você pegar esse time titular do Palestino, pra você tentar colocar alguém no elenco do Cruzeiro, você vai ter muita dificuldade, mas vai ter muita dificuldade. Aquele Benítez é bonzinho de bola, né? Mas não sei se chegaria aqui, não. De qualquer maneira, atuações individuais ruins, coletivamente, então, nem se fala. Agora, como eu sou um otimista por natureza, eu gostei da estreia do Murilo, achei que o primeiro tempo dele foi bom, o segundo tempo já um pouquinho mais à frente, já se complicou um pouquinho, mas saiu com um saldo positivo, o garoto de 19 anos, volante, e gostei da participação do Gabigol. Gostei do Gabigol, acho que ele procurou o jogo, foi no campo de defesa, participou do lance do gol, deu carrinho, até cobrou lateral, então assim, achei que o Gabigol mostrou que tá afim, que tava querendo, né? Não foi o suficiente, mas achei que a atuação dele foi boa. Então, assim, para não dizer que só tem coisa ruim, eu gostei do Murilo e gostei do Gabigol, viu? Você sabe quem ferrou com a atuação do Gabigol, né? Quem? Lautaro. Ele teria 2 assistências na conta. O Lautaro perdeu 2 gols. Pelo amor de... Lautaro. O Lautaro não é um bom jogador, mas ontem ele exagerou. Ontem ele foi, acho que foi o suprassumo da ruindade. Ontem ele realmente... E o pior, né? Já aconteceu contra o Bragantino também com relação ao Jonathan Jesus na lateral direita. Ele não tirou no intervalo, incrivelmente ele não tirou no intervalo, com tantas opções no banco, né? Isso é que chama mais atenção. Impressionante. O Alexandre Simões, 12:07. Aliás, Simões ia me corrigir aqui. Eu não me lembrava do Cruzeiro eliminado numa primeira fase de competição continental. Aliás, Cruzeiro sempre bem, né? Fazendo história nas competições sul-americanas. É o atual vice-campeão. Da Sul-Americana e está aí muito perto de ser eliminado da primeira fase, mas já foi eliminado numa outra oportunidade também em primeira fase de competição sul-americana. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale. Boa tarde quem acompanha a gente. Isso, na Supercopa de 1997. A última edição da Supercopa de 97, o Cruzeiro caiu no grupo 1 com Colo-Colo do Chile, Independente e Boca Juniors da Argentina. E era uma vaga só, já direto para semifinais, e ela ficou com o Colo-Colo, que fez 11 pontos. Cruzeiro marcou 9, Independente 8, Boca Juniors 5. Então o Cruzeiro já foi eliminado em fase de grupos de competição. Era uma chave dura, né? Sim, dura. Duríssima. Não dá nem para comparar com a atual, né? Mas de toda forma já caiu numa fase de grupo, sim, de uma competição oficial promovida pela Conmebol, que é a Supercopa, da qual inclusive o Cruzeiro é bicampeão 91 e 92 e tem 2 vice-campeonatos de 88 e 96. Então, uma possível eliminação esse ano não é uma coisa inédita na história do Cruzeiro. Ele já foi eliminado numa Supercopa em 1997, numa fase de grupos com 4 equipes, como é agora, com jogos de ida e volta. Ô Thiago, sabe o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que o Cruzeiro, ele está precisando dar uma clareada no ambiente, sabe? Se a gente for perceber, a gente está tendo muita amargura, e eu acho que esse tipo de situação, isso influencia, sabe? É o Cássio mandando o jornalista tirar a camisa e não conseguindo engrenar no gol do Cruzeiro. Infelizmente, que o Cássio é um dos grandes goleiros que a gente tem no futebol brasileiro nesse século, mas está sendo decisivo contra o Cruzeiro. É o Dudu com cara de menino mimado, dizendo que não sabe por que perdeu a posição, né, no time, que acha que estava vindo bem.
sabe? Ele até tem razão, né, Simões? Mas daí você externa isso, já fica sem uma necessidade, coisa, sabe? O treinador. Aí a gente vai pegar o início dessa gestão no Cruzeiro. É o Alexandre Matos criticando tudo que foi feito na gestão do Ronaldo, né? Que é perder uma final de Mineiro, que esse Cruzeiro que eu vou fazer não vai perder. Nós chegamos aqui, tinha 3 pontos na Copa Sul-Americana, com 3 empates, né? Agora tem 3 rodadas e 3 derrotas. 3 rodadas e 3 derrotas. Então, eu acho que o Cruzeiro precisa tentar, sabe? O Cruzeiro precisa tentar melhorar o seu clima interno, sabe? Precisa tentar um novo momento, tá? E é ruim, porque o Ale você falava aí, né? De que a gente poderia estar falando aqui hoje de 2 assistências do Gabigol e exercendo uma função até interessante, que poderia surgir, né, Ale? Até como uma possível substituição ao Matheus Pereira. Não tem a mesma característica, mas esse cara pifador, né, que coloca. E essa boa atuação do Gabigol ontem ficou escondida. O Wallace, eu acho que ele foi muito superior aos outros jogos que ele fez. Foi mesmo. Pelo Cruzeiro, tá? E fica escondido, porque assim, nem o próprio jogador consegue ter segurança, consegue ter motivação diante de uma derrota para um Palestino, sabe? E nada, com todo respeito, cada um tem a possibilidade que lhe é possível, mas eu acho que o Cruzeiro está vivendo uma crise existencial, muito mais do que técnica, tática, qualquer coisa. Existe alguma coisa muito errada dentro da Toca da Raposa 2 que está minando o ambiente do Cruzeiro. E em relação ao Leonardo Jardim, o Thiago, eu acho que assim, por mais que outro dia mesmo coloquei algumas contradições dele, essa coisa toda, mas eu acho que o caminho de recuperação do Cruzeiro, a tentativa de salvar a temporada, passa pelo Leonardo Jardim. Tá? Pela manutenção dele. Pela manutenção, claro. A gente já sabe que ele tem carta branca, é ele quem manda, o diretor de futebol é ele, o CEO é ele, o psicólogo é ele, o preparador físico é ele e coloca em cima dele. Quem manda é ele. O Pedro é o dono e ele é o que manda. O resto é resto. Então, eu acho que passa pelo Leonardo Jardim. Ele é bom treinador, tem boas ideias, me passa a segurança, inclusive, de ser uma pessoa que tem condição de trabalhar esse ambiente. Mas, de toda forma, o Cruzeiro precisa pensar nisso. Futebol não é só, sabe, eu acho que tá existindo alguma coisa lá dentro muito forte. Eu acho que isso tá influenciando demais o Cruzeiro. Mas aliás, o que tem que ser feito? Tá bom, tá acontecendo, mas e aí, faz o quê? Manda aí, você quer que demite o Pedro, larga tudo? Diagnosticar isso e saber o que é. Tá tendo problema de jogador, as relações não são ruins, sabe, o problema, o Thiago, é que não adianta. Num ambiente contaminado, nada vai dar certo, cara. Não é, e não tô dizendo de ser amigo, de ser, de brincar, não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Entendeu? Se você ouvir os jogadores da Copa de 70, por exemplo, que talvez seja o maior time da história do futebol mundial, os caras falaram que no vestiário quebrava o pau, que era um negócio horroroso. Mas objetivo comum, harmonia, respeito, eu acho que tem alguma coisa muito errada dentro do Cruzeiro, e isso foi criado. Isso não nasceu do nada, né? A gente pode citar aqui a apresentação do Gabigol. Primeiro sobe todo mundo, depois chega o Gabigol como se fosse, entendeu? Aí o cara não disputou uma partida pelo Cruzeiro, pinta o rosto dele no muro, sabe? No Flamengo, ele tem que ter isso e muito mais. No Cruzeiro, não. O Cássio no Corinthians é o maior da história. No Cruzeiro, o Cássio hoje, na minha visão, tinha que sentar no banco do Otávio, e não é nem do Léo Aragão. Porque o Otávio é mais goleiro que o Léo Aragão. Tirar o Caspa pro Léo Aragão vai ser corrigir um erro cometendo outro.